trago mais informações sobre a morte da nossa querida Preta Gil para vocês, tá? Então, dá uma olhadinha nessas notícias e daqui a pouco eu tô de volta. Bem, gente, a Carolina Dickmann publicou uma homenagem para a Preta Gil. Eu não sei o que dizer. Tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho incessantemente esses últimos 4 dias, estar tão perto com você foi o maior presente do mundo. Né? Aí ela foi lá e se despediu dizendo que ela amava muito. Enfim, eu acho que deve ser uma das piores sensações do mundo você perder alguém que você ama muito, né? De verdade e genuinamente, né? E a amizade delas foi muito bonita, né? Todo mundo sabia publicamente que as duas eram amigas. E assim, além de amiga, né, ela cuidava também. Enfim, essa história é muito triste, né, Vatos? Quanto mais a gente cutuca essa história, mais a gente fica triste, né? Por várias coisas, não é somente uma coisa só, né? Porque tem hora que a gente fica triste somente com o falecimento da pessoa, né? Você fala, pô, a pessoa não merecia e tudo mais. Tudo bem que todo mundo vai morrer, a gente sabe que é algo natural, né? Tudo que nasce morre, não é verdade, Vatos? A gente sabe disso, né? Isso aí não é o problema. A gente já sabe que uma hora ou outra pode acontecer, não é verdade? O problema é o vazio que isso deixa na gente, não é verdade? Aquela sensação de impunidade, aquela sensação de incerteza, de. É como se morresse uma parte de você também, né? Porque, por exemplo, pare para pensar. O Gil perdeu uma filha. A Bela e outras pessoas perderam uma irmã. O Francisco é, perdeu a mãe. A netinha dela perdeu a avó. Entendeu? E a Carolina, o Gominho e tantas outras milhões de pessoas perderam uma amiga, uma ídola, sabe? Então, assim, é um vazio imenso que se deixa, né? É por isso que quando as pessoas falam que uma pessoa morre, não morre somente ela, morre você também, de certa forma, né? Você deixa um vazio na vida daquelas pessoas. Por exemplo, se eu morrer, eu vou deixar um vazio na vida de muitas pessoas, sabe? Um vazio, às vezes, nas pequenas coisas, né, Watson, né? É, aqui, nesse canal, é, vocês vão ficar pensando assim, pô, tal notícia, como o fã comentaria essa notícia? Ou então, olha, lançou tal coisa que o fã estava animado para ver, sabe? O fã é fã dessa pessoa. Tudo a gente associa as pessoas, né, Watson, né? É tudo. Então, assim, às vezes tem coisas que a gente deixa até passar, né? Você sabe que a pessoa é fã de uma pessoa, gosta de uma série, né, Marcelo? Gosta de um filme, ou então faz live um determinado horário, um determinado dia. São coisas, Watson, né, que vai deixando vazios na outra pessoa. Provavelmente vai acontecer isso com ela, né? Ela fazia muita coisa com a Preta. Então, assim, vai ficar aquele vazio, entendeu? Enfim, a morte, ela é uma das coisas mais injustas da vida, mas ao mesmo tempo ela é uma das coisas mais justas também. Porque assim, Watson, né? Não importa se você é branco, negro, evangélico, católico, da Umbanda, gay, não importa o que você é, o que você seja, não é verdade, Marcelo? A conta vem para todo mundo, né? A conta vem para todo mundo. A diferença é quando é que ela vai chegar. Tem pessoas que ela chega logo, de forma injusta, tem pessoas que chega em boa parte, né? A pessoa viveu relativamente bem a maioria do tempo. Tem pessoas que a conta demora muito, muito para chegar, mas a conta chega para todo mundo. E a gente tem que se preparar para isso, né? Porque todo mundo morre. Tudo isso acaba e você não pode fazer nada, você não pode resolver nada. E isso acaba transformando a morte também, Watson, em um momento injusto. Porque tem tanta gente boa que vai. E principalmente, Watson, eu acredito numa coisa que eu não sei se vocês acreditam também. Mas as pessoas boas, elas vão logo. Sabe? Todas as pessoas assim que são boas de coração, pessoas com a energia, sabe, Marcela, aquela energia gostosa, aquela pessoa amiga, aquela pessoa, essas pessoas morrem logo.
É como se elas viessem para durar pouco tempo, especificamente assim, tempo de duração, mas que a intensidade, o brilho, o sorriso, o impacto dela na vida das pessoas é algo muito mais além do pouco de tempo que elas viveu. E isso aí a gente percebe com vários artistas, com várias pessoas, né? Tanta gente aí que morre muito jovem, né? E você fala assim, cara, morreu, mas o impacto dessa pessoa vai muito além da idade que ela morreu. Enfim, né? É muito triste, é muito complicado, né? E eu desejo para Carol, desejo para todo mundo aí da família Gil, que Deus conforte o coração deles, né? Eu fiquei muito triste, Watson, né, de ler muitas coisas hoje no Kawaii, porque assim, o Kawaii eu acho que é uma das redes sociais mais tóxicas que tem, não no sentido assim da rede em si, porque a rede não é ruim, Watson, né? Os vídeos e tudo mais, mas eu tô me referindo em relação aos comentários, sabe, gente? Os comentários do Kawaii, Watson, falando sobre a morte dela, dizendo que ela tá queimando no inferno. Aí começa a falar de Lula, é porque voltou no Lula. Aí eu falando isso, acho que o Marcelo, todo mundo que tá me assistindo, eu odeio. O povo é tão. Não é verdade, Marcelo? O povo é tão pequeno, né? Gente, pelo amor de Deus. É porque ela era. Ela não era evangélica. E ela mereceu morrer. Os próprios crentes. Isso me assusta, Watson, num nível. Sabe, Marcelo? Os próprios evangélicos comemorando a morte de uma pessoa. Agora eu te faço uma pergunta, Marcelo e pessoal que está me assistindo. Vocês acham que Deus gosta de uma coisa dessa? Aprova uma coisa dessa? Não. Com certeza não. Enfim, é por isso que eu falei naquela minha live de sábado. O Watson não viu, mas o Marcelo viu, não foi, Marcelo? Que eu falei que não é porque a pessoa é crente, que a pessoa é santa. Foi uma das coisas mais sensatas que eu já falei na minha vida. Porque a gente tem uma ilusão, porque a pessoa é evangélica, a pessoa tem religião. Até a Creuza tinha religião e fazia o que fazia na novela, né, Watson? Pois é. Você ter religião não garante você ser uma boa pessoa ou não. Às vezes é uma máscara social que você usa, mas que por trás você tá lá, ó, desejando mal do próximo. Tem horror a esse tipo de gente assim que faz essas coisas e se mascara por trás de Jesus, porque Jesus não tá nisso, não, sabe? Onde já se viu, né, Marcelo? Jesus tá numa coisa horrorosa dessa. Aí eu falando isso, Watson, fã, ainda bem que eu não vi esses comentários, que se eu ver, é revolta, Marcelo, revolta, Watson, porque você vê que, que não estão preocupados com a dor do outro, estão preocupados em dizer que a pessoa vai pro inferno, dizer que a pessoa era de tal religião, votou em tal pessoa, isso e aquilo. Gente, vocês são Deus? Não, ninguém é Deus. Deus, né, Marcelo, é o único que sabe da nossa salvação ou não. Entendeu? Ninguém é Deus, ninguém tem o poder de dizer, ai. Assim, tem casos, né, Watson, né, que a gente pode até falar, pô, foi pro inferno mesmo, né? Tem pessoas que fizeram crimes horrorosos, né? Com crianças, né? Com pessoas, né, Watson? Que uma pessoa dessa, quando morre, a gente fala, vai pro inferno diretamente, né? É uma pessoa dessa que destruiu um lar, destruiu uma vida de uma pessoa. Mas no caso dela, é completamente diferente, né? Acho que não tem nem que entrar em pauta uma coisa dessa, né? Enfim, a internet é muito tóxica, né? Muito tóxica. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê e não deixar essas coisas absorverem dentro da gente. Enfim, descansa em paz, né? E o bom, Watson, pessoal, é que o legado dela nunca vai ser esquecido. O sorriso, a pessoa maravilhosa que era ela. E ela tinha realmente essa energia, né, Watson, né, de você olhar para ela assim, mesmo sem conhecer, você sacar que ela era uma pessoa boa, né? Tem gente que é assim, né, Watson, que você bate o olho, na verdade, Marcelo, você nem conhece, você nunca falou com a pessoa, mas você sente que é uma pessoa boa. Claro, não é uma pessoa perfeita, né? Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, Marcelo não é, ninguém é. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem seus dias que tá com vontade de matar um. Não assim de verdade, tá, gente? Metaforicamente falando, né? Que a gente tá com muito ódio. Mas o importante é que lá no fundo a gente continua sendo pessoas que, mesmo sentindo tudo isso, né, Marcelo? Não faz. Não faz, porque não é a nossa essência, entendeu? A nossa essência são pessoas que se importam, são pessoas amorosas, são pessoas companheiras, pessoas que se preocupam. A nossa essência é outra. Então, é como eu sempre falo, ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas é como eu falei, as pessoas boas elas vão logo, né? Infelizmente, isso é algo, Watson, que cada vez mais eu tô percebendo que é uma realidade. Antigamente as pessoas falavam isso,
Acho que as pessoas falam isso porque falam, não, mas é verdade. Se você reparar bem, pessoas de bom coração, elas vão logo. Agora as pessoas ruins, elas ficam. Claro também, né, gente, né, que não é em todos os casos, mas assim, a maioria das vezes, você, principalmente com o famoso, Watson, né, principalmente com o famoso. Olha aí Paulo Gustavo, Marília, né, os Momonas, todas essas pessoas aí, né, elas são pessoas que você olha e percebe que eram pessoas boas, né, pessoas divertidas, amigas, pessoas com vários sonhos, várias metas, e de uma hora para outra desliga, né, a luz, acabou. Enfim. Eu não gostava dessa Preta Gil porque ela era macumbeira. Problema seu. Tem gente que não gosta de você também. Você não diz que é problema deles? Então, se você não gostava dela, é problema seu. Eu queria dar um recado aqui para algumas pessoas que se diz crente, que tá indo atacar, sabe, uns vídeos que as pessoas postam lá na outra rede vizinha também, escrevendo um monte de bobeira e dizendo que ela deve estar no inferno uma hora dessa, que se ela tivesse aceitado Jesus, ela tinha sido curada. Deus cura quem ele quer, da forma que ele quer. E você sabe qual é a intimidade que ela tinha com ele? Você sabe a conversa que ela teve com ele? Depois de todo o sofrimento que ela passou? Você não sabe, então não ataca. Não fica aí querendo julgar. Tá falando o nome de Deus por causa de quê? Ele te deu autorização para falar o nome dele? É admirável. E se diz crente, sabe? Diz que lê a Bíblia, mas eu acho que não lê, não. Eu acho que só deixa no Salmo 91, que já tá até com a página amarela, dentro de casa aberta. Porque se tivesse da Bíblia, ia saber que você não pode julgar os outros, você não pode apontar o dedo pro outro, porque você não é santo. Aí fica dizendo, ah, mas eu sou crente. E daí? Ser crente é uma coisa, ser servo de Deus é outra totalmente diferente. Tá? O fato de você estar na igreja e andar com uma Bíblia debaixo do braço não quer dizer que você seja crente, não, porque você está atacando os outros, você não está respeitando a família, estão passando por um momento muito difícil, a menina sofreu muito, tá? E você sabe por que Deus recolheu ela? Você sabe qual é a conversa que ela teve com ele? Aí agora se acha melhor. Ah, porque eu não gostava dela, porque ela era cantando da macumba. Porque se ela fosse crente, ela tinha sido curada. Se fosse assim, a cantora e pastora Ludmila Fleber também tinha sido curada. E Deus recolheu ela. Ele sabe o que ele faz. Então não fica aí falando o nome de Deus, achando que você é acima do bem e do mal, porque você não é, não. Muitos de vocês aí que estão falando, sabe, atacando porque você é crente, que você se acha melhor, porque tem esse povo é assim, tá? Bebe, fuma, dança até o chão, passava a noite toda na macumba. Aí agora que entrou para a igreja, botou uma Bíblia debaixo do braço, tá se achando melhor do que os outros. Antes de você fazer isso, olha para sua vida. Tá com a vida toda errada, conserta a sua vida, não fica perdendo tempo em atacar os outros, não. Atacou a menina em vida e agora atacou depois que ela partiu. Não respeita ninguém, se acha melhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O fato de você ser da igreja não quer dizer que você seja melhor do que tá no candomblé, do que tá na Umbanda, não. E tem muitas pessoas lá que são boas, pessoas de coração bom, honesto. E tem muitos 7-1, fofoqueira, que pega marido dos outros, que adora arrumar contenda dentro da igreja. Invejosa, olho grande, e só vive em clínica pastoral. Se tivesse arrumado sua vida, o pastor tinha mais tempo, mas não fica lá tendo que cuidar de fofoca, de contenda, só vive dentro da clínica pastoral com conversinha fiada. Então, respeita o momento da família. Eu não estou falando para todos os crentes, não, tá, gente? Eu não estou generalizando, porque tem realmente pessoas ali que sabem o que é a palavra, entendeu? E sabe que a gente não pode julgar. E ninguém sabe o que ela falou para Deus, qual foi a intimidade que ela teve com ele. Deus recolheu ela, de repente, porque ele viu que ela estava sofrendo muito e era para ela partir. Mas a família está passando por um momento difícil, vamos pelo menos respeitar, mas não fica atacando, se achando melhor. Vai cuidar da sua vida. Tem gente que, crentes aí, que é crente só domingo, que de segunda a sábado inferniza a vida dos outros. Aí tá indo pra internet atacar. Ah, como se fosse a melhor pessoa do mundo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje foi ela, amanhã pode ser você. Cuidado, tá? Não taca a pedra no telhado dos outros, não, porque o seu é de vidro. Fica de. Gente, olha só. Morre Preta Gil aos 50 anos. A cantora faleceu neste domingo, dia 20 de julho, em casa nos Estados Unidos durante o tratamento contra um câncer, após a piora de seu estado de saúde. Bem, eu fiz um vídeo ontem, né, às pressas, para poder cobrir, de certa forma, a morte da Preta. Então, quem quiser ter mais informações, veja o vídeo que eu soltei antes, né? Mas foi uma notícia que pegou a gente de surpresa, a gente não esperava. E o Brasil tá em luto, né? O Brasil tá em luto, o Brasil tá triste com essa notícia. Ela era uma pessoa muito querida, né? Lutou muito bravamente contra o câncer. Enfim, uma... E bem, gente, em homenagem à Preta Gil, a Globo vai reprisar a entrevista dela
no Conversa com Bial num horário excepcional, logo após a tela quente. A informação foi divulgada no Mais Você. Ou seja, né, em vez de reprisar depois do Jornal da Globo, vai ser um pouco antes, né? Ou seja, vai dar para muita gente assistir a entrevista dela, né? Eu acho isso interessante, né? Que a Globo agora, quando morre alguém, eles pegam a entrevista, né, do Conversa com o Bial, se tiver no acervo, né? E eles reexibem, né? Eles reexibem, ou então um tributo, alguma coisa. Eu acho isso legal, Watson, né? Porque é uma certa homenagem que a Globo faz, né? Mais uma vez eu ressalto aqui, tá, gente, né? Que Deus conforte muito o coração de Gilberto Gil, de Bela e de todo mundo que é da família, amigos, porque não deve estar sendo um momento nada fácil. Daqui a pouco eu tô de volta com mais informações sobre o velório e outras coisas de Preta Gil. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha. E se quiser me seguir também no Instagram para conversar comigo, tá, gente, né? Ou então, sei lá, vai que esse vídeo é visto por alguém da família da Preta que quer me agradecer e tudo mais. Fã do Bom Dia Oficial, ok? Fã do Bom Dia Oficial, o meu Instagram.